Começa nesta semana, no Supremo Tribunal Federal, um dos principais julgamentos da vida política do Brasil. O escândalo conhecido como Mensalão. Ele foi revelado pela imprensa há 7 anos. Motivou investigações pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo Congresso. A acusação do Procurador-Geral da República é de que políticos e partidos aliados ao governo do presidente Lula receberam dinheiro em troca de apoio no Congresso Nacional. Hoje e amanhã, o Jornal Nacional vai relembrar o surgimento e a evolução do caso. Os fatos que ajudam a entender tanto as acusações quanto os argumentos dos advogados de defesa dos 36 réus. A história se desenrolou no subterrâneo do mundo da política. O ano era 2005. E a acusação era de que deputados vendiam apoio político ao governo do presidente Lula em troca de uma mesada. O escândalo começou com a divulgação de um vídeo pela revista Veja. O então funcionário dos Correios, Maurício Marinho, aparecia recebendo propina e contando sobre um esquema montado dentro dos Correios para desvio de dinheiro dos contratos com outras empresas. São 3 aqui que trabalham. E as 3 são designadas pelo PTB. Roberto Jefferson era deputado federal e presidente do PTB. Ao ser acusado no esquema dos Correios, resolveu denunciar numa entrevista bomba ao jornal Folha de São Paulo a existência do mensalão. Maior esquema de corrupção que eu vi nos últimos anos. Segundo ele, deputados do PP e do PL, atual PR, recebiam R$30 mil por mês para votar os projetos de interesse do governo Lula. O PL reagiu, pediu a cassação de Roberto Jefferson. O assunto paralisou o Congresso e, ao se tornar alvo de investigação pelos colegas deputados, Roberto Jefferson reforçou a denúncia do Mensalão. Para o plenário lotado do Conselho de Ética, Roberto Jefferson disse que recebeu R$4 milhões do PT sem declarar à Justiça Eleitoral. E que tinha contado ao então chefe da Casa Civil, José Dirceu, tudo sobre o mensalão e a participação do tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Zé, tem um negócio ruim que está acontecendo, que está um buchicho na casa que está ruim. Partidos da base que estão distribuindo para os seus deputados um mensalão, R$30 mil. Mas inocentou o presidente Lula. A reação do presidente foi a facada nas costas. E usou um estilo teatral para dar um conselho a José Dirceu em tom de ameaça. José Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Poucos dias depois, o ministro-chefe da Casa Civil caiu. José Dirceu, da Casa Civil, foi o primeiro a deixar o ministério. Não me considero fora do governo, me considero parte integrante do governo. O governo do presidente Lula é a minha paixão, é a minha vida. E eu, ao sair, deixo aqui parte da minha alma, do meu coração, todos sabem, mas não deixo a minha alma. Ela vai comigo para a luta. Eu sei lutar na planície e no Planalto. Naquelas semanas, 3 comissões parlamentares de inquérito funcionavam ao mesmo tempo em Brasília. Depoimentos eram colhidos quase todos os dias e mesmo o deputado Roberto Jefferson ainda tinha o que contar na CPI dos Correios. O personagem central da história apareceu de olho roxo, segundo ele por causa de um acidente doméstico e disposto a fazer novas revelações. Vejo que muitos que ontem exorcizavam aqueles fantasmas, agora se abraçam com eles. Contou que o dinheiro do mensalão era pago no Banco Rural e que assessores dos parlamentares eram encarregados de buscar a propina na agência. Subiam até o escritório do banco para receber lá 30, 40, às vezes 20, até 60 mil. Um dos saques de R$50 mil foi feito pela mulher do deputado João Paulo Cunha, do PT, que na época era presidente da Câmara. E assim surgiu a figura de Marcos Valério, um empresário da área de propaganda de Minas Gerais e que seria o responsável pelo dinheiro do mensalão.
Pelo que foi analisado até agora, as contas das duas agências de Marcos Valério, a SMPIB e a DNA Propaganda no Banco Rural, movimentaram em 2003 e 2004 mais de 25 milhões de reais. Para tentar justificar tanto dinheiro que saiu das contas dele, Valério contou que tomava empréstimos bancários e repassava o dinheiro para o PT pagar despesas de campanhas eleitorais. Disse também que foi avalista de um dos empréstimos do partido no valor de R$2.400.000, mas negou qualquer irregularidade. Eu desconhecia assunto mensalão. Além de Valério, foram avalistas do empréstimo 3 dirigentes do Partido dos Trabalhadores. José Genuíno, então presidente do PT, o tesoureiro Delúbio Soares e Silvio Pereira, secretário-geral. O presidente do PT apresentou uma explicação para a assinatura dele ao lado do nome de Marcos Valério no contrato dos empréstimos. José Genuíno disse que tinha assinado os documentos sem ler. Esse empréstimo que teve o aval do Marcos Valério, eu assinei em confiança ao companheiro Delúbio. E no PT é normal os dirigentes assinarem cheque, assinarem contrato em confiança ao dirigente. Eu não conhecia Marcos Valério, a relação dele é com o Delúbio, eu assinei em confiança ao Delúbio. No Congresso, a explicação do PT era que o esquema se tratava de Caixa 2, dinheiro não declarado à Justiça Eleitoral e não de mensalão. Partido dos Trabalhadores, durante 2003 e 2004, usou de um recurso não contabilizado para quitar dívidas das nossas campanhas. Todos nós, aqui nessa sala, sabemos como é feita a campanha eleitoral. No fim de julho, o Jornal Nacional revelou que Silvio Pereira tinha recebido de presente um carro de uma empresa que tinha negócios com a Petrobras, a construtora GDK. Era um veículo importado, um Land Rover Defender, no valor de R$80 mil. Ele mentiu no depoimento à Polícia Federal ao dizer que comprou o carro financiado. No mesmo mês, os três acabaram tendo que se afastar da direção do PT, Delúbio Soares, José Genuíno e Silvio Pereira. E um novo personagem apareceu. O publicitário Duda Mendonça admitiu publicamente que recebia pagamentos do PT numa conta bancária fora do Brasil, que teria sido aberta por ordem de Marcos Valério. Segundo o publicitário, o PT ainda lhe deve R$14 milhões referentes à campanha de 2004. Ele admitiu que era pago com dinheiro não declarado. Não podia emitir nota fiscal, está na cara que esse dinheiro não é um dinheiro oficial. O escândalo atingiu então o ex-ministro da Secretaria de Comunicação. Luiz Guxiquem foi acusado de mandar o Banco do Brasil assinar contrato de publicidade sem licitação com a empresa DNA de Marcos Valério e pagar antecipadamente mais de R$20 milhões à empresa. Em meio às denúncias, Guxiquem acabou saindo do governo. Em 2011, depois de concluir a investigação, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pediu a absolvição do ex-ministro Guxiquem ao Supremo Tribunal Federal por considerar que não havia provas contra ele. No Congresso, um dos momentos mais marcantes. O autor das denúncias e um dos principais acusados ficaram frente a frente. 2 de agosto. No Conselho de Ética, o depoimento do ex-ministro José Dirceu, acusado de ser um dos responsáveis pelo mensalão. E na primeira fila da plateia, o autor das denúncias. O momento mais aguardado do depoimento acabou frustrando muita gente. Não houve um debate aberto entre José Dirceu e o deputado Roberto Jefferson. Mas os ataques foram bem diretos. Não organizei, não sou chefe, jamais permitiria compra de voto e pagamento de parlamentares. Tratei de todos os assuntos com Vossa Excelência, deputado Zé Dirceu. Os republicanos e os não republicanos. Não é verdade. O senhor está mentindo. Tenho medo de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. 9 semanas tinham se passado desde o surgimento do escândalo. Foi quando o então presidente Lula falou sobre o assunto durante uma viagem a Paris. A
entrevista foi divulgada em primeira mão pelo Fantástico. Doa quem doer, sabe? Nós vamos continuar sendo implacáveis, sabe? Na apuração da corrupção, o PT tem que explicar para a sociedade brasileira que erro cometeu. O que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que é feito no Brasil sistematicamente. Menos de um mês depois, o presidente voltou à televisão, desta vez em um pronunciamento em cadeia nacional. Quero dizer a vocês, com toda franqueza, eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Mas não disse quem o havia traído. E sem usar a palavra mensalão, Lula admitiu que o partido e o governo tinham errado. Nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. No Congresso, deputados tentavam salvar seus mandatos, ou pelo menos evitar a perda dos direitos políticos. 4 renunciaram: Valdemar da Costa Neto e Carlos Rodrigues, os dois do antigo PL, José Borba, do PMDB, e Paulo Rocha, do PT. 3 foram cassados: Roberto Jefferson, do PTB, José Dirceu, do PT e Pedro Correia, do PP. Amanhã você vai saber como foi a investigação feita pela Procuradoria-Geral da República que resultou na denúncia dos envolvidos no mensalão ao Supremo Tribunal Federal. E também vai conhecer os crimes de que são acusados os principais personagens do escândalo, que começará a ser julgado na quinta-feira. O Jornal Nacional começou a relembrar ontem a história do mensalão. Depois de amanhã, esse escândalo vai começar a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o julgamento político no Congresso Nacional terminou em dezembro de 2006. Depois dos trabalhos de 3 CPIs, 19 deputados foram denunciados como suspeitos de participar do esquema. Da instauração das CPIs ao julgamento foram quase 2 anos. Horas e mais horas de depoimentos para tentar comprovar a existência de um esquema de pagamento de dinheiro em troca de apoio político. Foi pedida a cassação de 19 acusados. 4 renunciaram, 12 mantiveram os mandatos e 3 foram cassados: Pedro Correia, Roberto Jefferson e José Dirceu. É uma dor que vocês não podem imaginar. Os 3 cassados estão inelegíveis. Pedro Correia, até 2014. Jefferson e Dirceu, até 2013. Pelas contas do próprio Dirceu, ele estará com 70 anos de idade. A denúncia do mensalão chegou ao Supremo Tribunal Federal em abril de 2006. Toneladas de papel compõem o processo. O então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, denunciou ao Supremo 40 suspeitos de envolvimento no mensalão e disse que o esquema foi montado com base em 3 núcleos: o político, o operacional e o financeiro. Em agosto do ano seguinte, o STF deu início ao julgamento da denúncia. Durante 5 sessões, todas as partes puderam se manifestar. Os advogados disseram que o procurador não apresentou provas. No entender da defesa, fica caracterizado mais uma vez a peça de ficção que é a denúncia à hora apresentada e submetida à apreciação de Vossa Excelência. O procurador defendeu a tese de que o esquema de pagamento de dinheiro em troca de apoio político existiu e detalhou que considera ter sido o papel de cada um. Sobre José Dirceu. Tinha ciência de todos os passos dos demais membros do núcleo central da organização criminosa. Sobre José Genuíno. Aquele que negociava com os integrantes de partidos da base aliada, oferecendo vantagem em troca de voto. Sobre Delúbio Soares. Aquele que indicava quem deveria receber o repasse, qual o valor correspondente. Os ministros decidiram então aceitar a denúncia. Os acusados viraram réus e na quinta-feira os ministros começarão a decidir se eles são culpados ou inocentes. Em 2007, começou a chamada instrução do processo na Justiça e todos os réus foram ouvidos novamente. Até que no ano passado, o Procurador-Geral da República apresentou as suas alegações finais. Para a Procuradoria-Geral da República, o mensalão existiu e foi comandado pelo ex-ministro do governo Lula, José Dirceu.
O procurador Roberto Gurgel repetiu seu antecessor Antônio Fernando de Souza e disse que se tratou de um esquema de desvio de dinheiro público montado para subornar parlamentares em troca de apoio ao governo no Congresso. Em julho do ano passado, o procurador-geral Roberto Gurgel pediu a condenação de 36 réus. A prova é suficiente para que o Supremo Tribunal Federal os condene como requerido pelo Ministério Público Federal. Dos 40 réus do início, Silvio Pereira, que era secretário-geral do PT, aceitou proposta de suspensão condicional e, para se livrar do processo, prestou serviços comunitários. José Janene, deputado federal na época do mensalão pelo PP, morreu em setembro de 2010. O procurador considerou que não há provas suficientes contra Luiz Guxiquem, ex-secretário de comunicação do governo Lula, e Antônio Lamas, ex-assessor do PL. Depois que o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra os acusados de envolvimento no mensalão, eles passaram a responder na Justiça pelos crimes apontados pelo Ministério Público. O processo apura a responsabilidade dessas pessoas pela prática de 7 tipos de crime. A maior parte dos envolvidos é acusada de formação de quadrilha, que tem pena mínima de 1 ano de prisão, máxima de 3, e de lavagem de dinheiro, que pode render de 3 a 10 anos de cadeia. O principal personagem do caso, o ex-ministro José Dirceu, foi apontado pelo então procurador-geral Antônio Fernando, na primeira denúncia, como chefe da quadrilha. Dirceu e outras pessoas são acusados de corrupção ativa. O crime consiste em prometer ou oferecer vantagem indevida a um funcionário público e tem pena mínima prevista de 2 anos e máxima de 12. Outros réus respondem também por corrupção passiva, que ocorre quando o funcionário público solicita a vantagem indevida em função do cargo que exerce. A pena é a mesma da corrupção ativa. Em relação a alguns réus, os ministros também vão julgar se houve prática de peculato. O peculato é caracterizado quando o funcionário público age sozinho para desviar dinheiro ou obter vantagem. Também pode ser acusada de peculato a pessoa que recebe o benefício pela irregularidade. A pena para este crime varia de 2 a 12 anos de prisão. As pessoas apontadas como integrantes do chamado núcleo operacional do mensalão, que seria responsável por abastecer o esquema, são acusadas de enviar dinheiro para contas no exterior de forma irregular. Esse é o crime de evasão de divisas, que tem punição prevista de 2 a 6 anos de prisão. Personagens do núcleo financeiro são acusados de gestão fraudulenta por simular, segundo o Ministério Público, empréstimos que teriam permitido lavar o dinheiro do esquema de compra de apoio político. Dirigentes do Banco Rural assinavam os empréstimos supostamente fictícios que eram repassados a empresas de Marcos Valério e ao PT. A pena para este crime é de 3 a 12 anos de prisão. Olha, como eu disse agora há pouco, depois de ouvir a acusação do Ministério Público e os advogados de defesa, os ministros vão julgar se os réus são culpados ou inocentes. E nos casos em que ficar comprovado o desvio de recursos públicos, os envolvidos também poderão ser condenados a devolver o dinheiro. Os advogados dos réus afirmam que eles são inocentes, que não há provas para condená-los e que esperam um julgamento técnico e justo no Supremo. Apenas os advogados de José Dirceu e de Delúbio Soares não comentaram o caso. E o relator do processo do mensalão no Supremo, Joaquim Barbosa, autorizou os advogados de 3 réus a terem acesso ao resumo das acusações entregue pelo procurador-geral aos ministros na semana passada. No documento, Roberto Gurgel diz que o mensalão foi o mais atrevido e escandaloso esquema de corrupção flagrado no país. Olha, há pouco, na reportagem sobre o mensalão, uma imagem mostrou o ex-ministro José Dirceu entre os acusados de corrupção passiva. Na verdade, ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República de corrupção ativa, peculato e formação de quadrilha.